Oi, gente! Eu sou a Sara, serva, amiga e filha de Deus, e você está no canal Sobre o Reino. Se você tem passado por momentos difíceis, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos falar sobre o sofrimento e vamos ver o porquê nós sofremos. Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida, na verdade muito longa, então eu vou dar um resuminho. O nosso sofrimento vem por conta do pecado. Eu não estou dizendo que se você está sofrendo foi porque você pecou, mas o sofrimento humano vem por conta do pecado humano. Jesus, ele sofreu, mas Jesus não pecou. Porém, o sofrimento entrou na humanidade junto com o pecado. Antes de Adão e Eva não tinha sofrimento, e depois que Jesus voltar também não, porque nesses períodos de tempo nós não vivemos em pecado. E na nossa vida, por mais que nós já tenhamos nos convertido, por mais que a gente não viva mais no pecado, nós ainda sofremos por consequência de todo o mal que nós fazemos. O pecado, ele gera o sofrimento. Até a criação, ela sofre por conta do pecado. Olha só o que está escrito lá em Romanos 8, 20 e 21. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Diz ainda nesse texto que a criação ela aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. O sofrimento, então, ele pode vir de muitas fontes. No geral, ele vem do pecado, mas especificamente no caso de cada um pode vir por vários motivos. Pode ser sim um castigo de Deus, como foi lá com Sodoma e Gomorra. Mas, no geral, é um ensinamento que Deus traz pra gente. Mesmo quando ele está castigando, na verdade, ele está ensinando. A Bíblia diz que Deus corrige os seus filhos. Então, o sofrimento pode vir sim como um castigo, mas isso não significa de forma alguma que o nosso Deus é um Deus ruim. Pelo contrário, tudo que ele faz é bom. As provações, elas podem vir também como um teste. Inclusive, no nome já diz, provações. Sabe quando o aluno ele faz uma prova na escola? Para quê? Para saber se ele será aprovado ou não para um próximo nível. Então, a aprovação pode vir também como um teste de fidelidade, um teste de confiança no Senhor, um teste se nós estamos prontos ou não para determinada coisa. Salmos 11, versículo 5, a primeira parte diz assim: O Senhor põe à prova o justo e o ímpio. Então o Senhor, sim, ele nos prova, tanto os justos, tanto os ímpios. O sofrimento também pode vir como consequência de algo que nós fizemos. Se nós tomamos uma decisão errada, isso pode nos levar a alguma coisa ruim. Uma pessoa que vai presa, por exemplo, ela tomou as decisões erradas e está simplesmente colhendo o fruto, colhendo as consequências daquilo que fez. Ou em coisas mais simples da nossa vida. Uma mãe que diz ao filho, por exemplo, para levar o casaco para sair porque está frio. O filho diz que não obedece e deixa o casaco em casa. Em algum momento ele vai sentir frio. Esse é o sofrimento do momento daquela pessoa por conta da decisão de não ter levado o casaco. Mas, acima de tudo isso, o sofrimento ele sempre vai trazer um ensinamento para nós. Esse é o maior objetivo. Deus quer nos ensinar coisas e ele nos ensina através das provações. E também, o sofrimento ele simplesmente acontece na nossa vida. Todos nós sofremos. Talvez não tenha um porquê ali exatamente. Pode ter sido uma circunstância na nossa vida que aconteceu. Todos temos os nossos processos. Temos o tempo do deserto e temos o tempo da terra prometida também. Mas sempre, em todos esses momentos, Deus está nos ajudando. Assim como o povo de Israel. Eles passaram 40 anos no deserto, mas nada lhes faltou. Não lhes faltou mantimento, não lhes faltou água, não faltou abrigo. Não faltou luz, calor, nem a direção de Deus. E por isso nós confiamos nele em todo o tempo. Agora nós vamos ler alguns textos que vamos falar sobre o resultado do sofrimento. A gente já disse aqui que ele produz aprendizado para a nossa vida, mas, na verdade, ele gera outras coisas também. Romanos 5, de 3 a 5, diz: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Nós lemos aqui que a provação, a tribulação, vai gerar experiência, esperança e perseverança nas nossas vidas. Vamos ler mais um texto que diz o que as provações causam em nós. Tiago 1, dos versículos 2 até o 4. Meus irmãos,
tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Esse texto complementa aquele de Romanos. A gente já tinha visto que a tribulação produz perseverança, e aqui ainda diz que essa perseverança precisa ter ação completa em nós, porque isso vai nos tornar íntegros e perfeitos. Ou seja, a tribulação vem para nos aperfeiçoar, para nos tornar mais parecidos com Cristo. E sim, como nós lemos aqui, precisamos nos alegrar mesmo em meio à tribulação. Eu sei que isso parece muito difícil, porque algo pode ter acontecido na sua vida que está te deixando triste, desanimado e está fazendo com que você sofra. Mas você precisa colocar os seus olhos em Jesus e se alegrar porque apesar de doloroso, isso está fazendo com que você se pareça mais com Jesus. Isso está te tornando mais forte, isso está te tornando mais perseverante e mais experiente para quando as próximas batalhas da vida aparecerem, você ter mais força, mais experiência para lutar. O versículo 12 desse mesmo capítulo de Tiago diz: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Bem-aventurado significa mais do que feliz. Não é só felizes são aqueles que perseveram, mas é bem-aventurado, muito mais do que ser feliz. E nós seremos bem-aventurados se perseverarmos, mesmo em meio à provação. Porque bem-aventurado é aquele que tem esperança, bem-aventurado é aquele que persevera, bem-aventurado é aquele que se parece mais com Jesus. E esse texto diz ainda que depois de termos sido aprovados, nós receberemos a coroa da vida, que está prometida a nós, que amamos a Deus. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre as tentações. Muitas pessoas confundem tentações e provações, apesar delas serem completamente diferentes. E uma das diferenças que eu falei nesse vídeo foi que a aprovação, ela vem com o intuito de te aprovar. Assim como um aluno, quando faz uma prova, ele quer ser aprovado para poder continuar prosseguindo com os seus estudos. E na nossa vida é assim também. As provações vêm para nos aprovar e não para nos fazer sofrer. É claro que é difícil e a gente acaba que sofre no processo, mas precisamos nos alegrar, porque no fim desse processo tem uma coroa esperando você. Mas tudo bem, eu já entendi o propósito da aprovação e do sofrimento, eu já entendi o que a aprovação e a tribulação causam na minha vida, mas o processo continua sendo difícil, mesmo sabendo do fim. Então, como vamos passar pelo sofrimento? Curte o vídeo aqui também, comenta para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se inscreva aqui no canal para você ficar sabendo dos próximos vídeos. Ah, e não se esquece de me seguir lá no Instagram também. Um beijo, que Deus abençoe e console a cada um de vocês.